Bora lá, se liga, aula de calorimetria, terceira série, ensino médio, vamos falar sobre calor sensível e calor latente. A gente vai falar que a energia térmica é dividida em dois tipos. Parte dessa energia é calor sensível e a outra parte é o calor latente. Como é que se configura isso? Cara, vou falar que sempre que você mudar a temperatura de alguma coisa ou a sua mesma, você está usando o calor sensível. Sempre que você mudar o estado da matéria, ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, você está usando calor latente. Então, o que o calor sensível faz? Ele gera uma variação da temperatura. É assim que você vai identificar esse cara. Já o calor do estádio, o calor latente é o quê? É uma mudança de estado. Tá certo? Formulinha. MC delta T, ou Q macete, para o calor sensível, ou Q é igual a Czão delta T, ou Qcat. O que é esse M? É a massa, que pode estar em grama ou quilograma. Esse Czinho é o calor específico, é uma característica do material, que pode estar em caloria por grama graus Celsius ou joule por grama por quilograma graus Celsius. Esse Czão é chamado de capacidade térmica. O que eu fiz? Aqui não está MC? No lugar do MC eu coloquei o quê? Somente o C. Certo? Então quem é esse C? É o MC. Então é a massa vezes o calor específico. Qual é a unidade dele? Vai ser caloria por graus Celsius ou joules por graus Celsius. Vai de um pouquinho o espaço aqui. E esse ΔT é exatamente a variação de temperatura que a gente vai ter em graus Celsius. O calor latente, formulinha M vezes L. Se for um aquecimento, o L é positivo. Se for um resfriamento, o L é negativo. Do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor. Tá legal? Aqueceu, positivo. Resfriou, negativo. Unidade desse L vai ser caloria por grama ou joule por quilograma. Claro, depende do problema. Massa vezes o calor latente. Então, vou fazer duas questões aqui dessa página 9 para ficar mais claro, tá legal? Então, é o seguinte. Ele está falando na questão 1 sobre a depilação a laser. Você vai criar uma lesão na raiz do pelo que vai se soltar. Essa lesão vai ocorrer quando a temperatura estiver a 46 graus Celsius. Então você concorda que você precisou aquecer e aumentar a temperatura? Se aumentou a temperatura, nesse caso em 10 graus Celsius, qual é o calor que eu tenho? Sensível. É o calor que muda a temperatura. Qual é a massa do pelo? 2 vezes 10 a menos 10 quilogramas. Qual é o calor específico? 3.000 joules por quilogramas. Antes de fazer a questão, quero que você tome muito cuidado. Olha a unidade aqui, quilograma. Olha a unidade aqui, quilograma. Como eles estão na mesma unidade, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Então, como é que vai ficar isso? Calor sensível é igual a MC delta T. O problema pergunta qual é o calor absorvido, qual é o calor sensível. Calor sensível vai ser 2 vezes 10 a menos 10 vezes 3.000 vezes 10. Então, o calor sensível é... Vou cortar logo os zeros. Esse carinha aqui, ó, 4 zeros, vão morrer com 4 zeros. Vai sobrar menos 6. Então, você vai ter 6 vezes 10 a menos 6 joules. Ok? Essa é a quantidade de energia absorvida e o gabarito é letra A. 6 vezes 10 a menos 6. Então, próxima questão, questão 3. Fala o seguinte. Ele está dizendo que uma pessoa, normalmente, com o metabolismo funcionando dentro dos padrões, tem uma potência de 120 watts, ou seja, ele libera 120 joules de energia a cada 1 segundo. Só que
Nesse caso, ele vai falar que essa pessoa vai aproveitar somente 20% para poder liberar o suor, evaporar o suor do corpo dele. Então, se ele está usando 20% disso aqui, significa que ele está usando quanto? 24 watts, certo? Então, dos 120, ele só aproveita 24 watts. Em 2 horas, ele quer saber quanto de água ele vai ter que beber para poder reaver a água que ele perdeu. Então, primeiramente, olha a unidade que a gente tem aqui. Calorias. Cara, watt é joule por segundo. Eu tenho que converter joule para caloria. Como é que eu faço isso? Sempre que eu quiser transformar joule em caloria, ó, 1 caloria é igual a 4 joules. Então, se eu quero transformar joule em caloria, eu tenho que dividir por 4. Então, ó, dividindo por 4, quanto vai ser essa potência? Vai ser 6 calorias por segundo, certo? Então, só melhorar isso aqui, ó. Dividido por 4, 6 calorias por segundo. E esse cara ficou perdendo energia durante 2 horas, ou seja, 7.200 segundos. Vamos ver então quanto de energia ele liberou. Então, ó, se em 1 segundo ele libera 6 calorias, em 7.200 segundos ele vai estar liberando quanto? Não faço ideia. Então, ó, o calor que ele vai estar liberando, multiplicando isso aqui cruzado, vai ser 6 vezes 7.200. Certo? Então, seguindo. Calorias. Eu não vou resolver essa conta agora. Eu vou deixar para resolver na próxima parte, tá? Então, como está mudando de estado, como está evaporando o suor, é calor latente. Mudou a temperatura, calor sensível. Mudou o estado, calor latente. Quanto vale o calor? 7 vezes 7.200 é igual. Quanto vale o L? 540. Não é? Vou cortar um zero de cada lado. Então aqui ficou 54, 720. Vou dividir 54 por 6. Sobra 1. Aqui vai sobrar 9. Tá legal? Então esse 9 que está multiplicando passa dividindo. Então você vai ter que a massa é igual a 720 dividido por 9. Essa massa vai ser 720 dividido por 9 é o 8. Então 80 gramas. Significa que após 2 horas essa pessoa tem que beber 80 gramas de água, gabarito letra E. Certinho? Qualquer coisa, volta o vídeo. Bora lá falar aqui sobre trocas de calor, última parte desses módulos, né? Então, quero que você tome muito cuidado, preste muita atenção. Lembrando, o que é calor sensível? Calor que muda a temperatura. O que é calor latente? Calor que muda o estado. Pensa aqui que eu tenho 2 corpos, um A e um B. O corpo A está a temperatura de 100 graus Celsius, o corpo B está a temperatura de 20 graus Celsius. Se eu colocar um encostado no outro, quem está mais quente tem mais energia. Logo, a energia do A é liberada para o corpo B. Para quê? Para que o corpo A diminua a sua temperatura e o corpo B aumente a sua temperatura, até que eles atinjam uma temperatura em comum, que é chamada de temperatura de equilíbrio, que eu estou chamando de TEC. Então eles vão trocar calor até atingir a mesma temperatura, que é a temperatura de equilíbrio. O corpo que tem maior temperatura está cedendo calor, então o calor dele é negativo. O calor que está, calor C, negativo. O cara que está recebendo, logo é positivo, certo? E o que você vai dizer para resolver qualquer tipo de questão assim? O calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Cedido mais recebido é igual a zero. Vou botar aqui um exemplo para você ver. Nessa questão aqui, questão 2, ele fala aqui vou começar pela questão 1, acabei invertendo aqui, mas enfim, vai dar no mesmo. Questão 1, ele vai misturar 200 gramas de café, certo?
em uma garrafa térmica. Então, a gente vai colocar o café junto com a garrafa. A temperatura da garrafa é 20 graus Celsius. Deixa eu só confirmar aqui. Lá a garrafa térmica, a temperatura da garrafa é 20 graus Celsius. A temperatura que o café tem no início, eu não sei. Eu sei que ele estava quente. Temperatura do café, não conheço. Mas eu sei que no final do processo, ambos ficam com 60 graus Celsius. Ou seja, se eles têm a mesma temperatura, é a temperatura de equilíbrio, a temperatura final. Então eu quero saber quanto vale a temperatura inicial do café. O que a gente vai escrever aqui? Que o calor cedido, que seria o calor do café, porque ele estava mais quente, mais o calor da garrafa é igual a 0. Qual é o calor do café? Cara, você concorda que o café está mudando a temperatura? Tanto é que você quer saber a temperatura dele. Então é calor sensível, MC delta T. Mais o calor da garrafa. Pô, ela não estava em 20 e foi para 60? Se mudou a temperatura, é calor sensível. MC delta T é igual a 0. Então, para o café, qual é a massa? 200. Calor específico para o café, 1. Variação de temperatura para o café, eu não sei. Mais a massa da garrafa. Ele não me deu a massa nem o calor específico, ele deu a capacidade térmica, ele deu os dois juntos. Cadê? Aqui, ó, que já é o MC. Então vale 100. Variação de temperatura para a garrafa. Se ela estava em 20 e foi para 60, ela aumentou em 40 unidades. Então, 40 é igual a 0. O que a gente vai falar aqui? 200 delta T mais 4.000 é igual a 0. O delta T é igual a 4.000 sobre 200. Menos 4.000 sobre 200. O que aconteceu? Esse cara foi negativo e esse cara foi dividindo. Então, ó, cortei os zeros. Isso aqui vai me dar menos 20 graus Celsius. Significa que o café perdeu 20 graus Celsius para poder chegar a 60. Então quer dizer que se ele estava mais quente e precisou perder 20, a temperatura dele é quanto? 80. Porque se a temperatura do café é 80, faz a conta aqui, ó. Café 80 graus Celsius. Se a temperatura dele é 80 e ele perde 20, ele vai para 60. Logo, o gabarito dessa questão é letra E. E a questão 2, para poder fechar, ele fala que um peixe vai ser colocado no gelo, tá? Ele quer saber quanto que esse peixe consegue derreter do gelo. O peixe estava na temperatura inicial, 200 não, estava 20 graus Celsius. Então vai ser o seguinte, o calor do peixe mais o calor do gelo é igual a 0. Calor do peixe, o peixe não está sendo resfriado, sensível. O calor do gelo, ele só quer derreter gelo. Se ele quer derreter, o calor do gelo é um calor latente. Então como é que vai ficar isso? Massa, ele não deu a massa do peixe, ele deu a massa vezes o calor específico. Capacidade térmica, então 400. O peixe começa em 200 e vai para 20. Então quanto ele variou? Menos 20, ele perdeu os 20 graus Celsius. Então, vezes menos 20, mais a massa de gelo vezes o calor latente, que é 80. Então, trocando de lugar, 80M é igual a 8.000, certo? 20 vezes 400. Joguei para o outro lado, era negativo, virou positivo. Então, quem é a massa de gelo derretido? 8.000 dividido por 80. A massa de gelo é de 100 gramas. Certo? Então aqui o gabarito vai ser a letra
B. Tranquilo? Então, continue resolvendo os exercícios que eu botei aí no planejamento que vocês têm. E qualquer dúvida, manda por e-mail para mim. Beleza? Valeu, valeu. Forte abraço para você, um beijo no coração. Tchau, tchau.